Você sabe tudo que faz um perito desde o momento de sua nomeação? Meu nome é Pedro Neto e venho aqui novamente trazer alguns conhecimentos acerca da atividade pericial. Vamos voltar no tempo um pouquinho. Em 15 de junho de 2019, sentado aqui na minha sala de TV ao final de um domingo bastante preguiçoso, eu postei um vídeo aqui no YouTube demonstrando tudo o que acontece desde o momento que o perito é nomeado até o momento que ele entrega o laudo pericial. E posso dizer para vocês, apesar de ter sido gravado de uma forma totalmente amadora, com um equipamento ruim, este foi um dos vídeos mais assistidos aqui neste canal. Hoje eu venho trazer novamente esse conteúdo, fazer um flashback, digamos assim, mas também lembrar vocês que existem outros pontos muito importantes que devem ser conhecidos por todos aqueles que querem, que pretendem atuar como peritos do juízo. Mas isso eu deixarei para o próximo post. Vamos relembrar? Me segue aí. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Neto, estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre a vida do perito, desde o momento em que ele é nomeado até o momento que ele entrega o laudo e tem o laudo homologado pelo juiz, ok? Tudo começa, tá, com a nomeação. Tudo começa com a nomeação, deixa eu achar o slide aqui. Tudo começa com a nomeação. O juiz, sempre que ele tem que decidir sobre um caso e que envolva alguma especialidade, algum conhecimento que não seja da formação do juiz, ou seja, que seja fora da área jurídica, o juiz tem, de acordo com o artigo 156 do Código de Processo Civil, ele tem que nomear um perito especialista no tema que está sendo discutido. Normalmente, os juízes eles têm um rol de peritos de sua confiança. Tem alguns peritos que são de sua confiança e também existe o sistema de cadastro auxiliar de auxiliares da justiça, conhecido aqui no Paraná como CAJU, no qual os peritos, os profissionais se inscrevem de acordo com a sua categoria de formação e fica disponível e com base no acesso nesse sistema CAJU, os juízes podem escolher um perito aleatoriamente para fazer uma determinada prova pericial. Feita a nomeação, o sistema CAJU ele manda por e-mail uma notificação de que você foi nomeado em um processo, né? E a partir desse momento, você, perito, você tem que fazer um planejamento, você tem que saber tudo o que precisa ser elaborado para que o juiz e as partes tenham o embasamento técnico necessário para se chegar a uma solução da lide, certo? Resolver os pontos controversos da lide, certo? Você, como perito, você tem que ler o pedido inicial, tem que ler a contestação, logicamente você tem que passar um olho e saber sobre o que está sendo discutido naquela lide. Verificar o despacho saneador emitido pelo juiz, os pontos controversos estabelecidos pelo juiz e também os quesitos das partes. Com base nisso, você vai ter uma noção do trabalho que deve ser realizado para constituir a prova pericial. Prova pericial é uma prova como qualquer outra, certo? Existem provas documentais, provas testemunhais, provas documentais e a prova pericial ela é baseada no laudo elaborado pelos peritos nas suas respectivas especialidades, ok? Feito esse planejamento, você consegue ter uma ideia do número de horas que gastará para elaborar essa prova pericial, esse laudo pericial. E com base nisso, você apresentará a sua proposta de honorários. Você apresentará a sua proposta de honorários. A proposta de honorários, ela é levada, as partes são intimadas a se manifestarem acerca da proposta de honorários, né? E vão ou
acatar a proposta apresentada ou irão, como normalmente o fazem, irão impugnar a proposta, dizendo que o preço praticado, o valor aventado pelo perito está acima dos valores praticados por outros peritos para casos da mesma modalidade, etc., blá, 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 né? Então, você será novamente intimado para apresentar uma manifestação acerca da impugnação de sua proposta de honorários, né? Normalmente, o que eu faço? Eu vejo, inicialmente, se as partes disseram que os honorários são excessivos, beleza, qual o embasamento que as partes colocaram para dizer que o preço é excessivo? Não vale simplesmente dizer que o honorário é excessivo, está acima do montante utilizado, o montante praticado por outros peritos, ela tem que provar que o que ela está dizendo é verdadeiro. Como que as partes, quando fazem, qual o procedimento por elas utilizado? Elas apresentam propostas de outros peritos para casos semelhantes àquele que está sendo julgado, está sendo apreciado e sobre o qual você, como perito, terá que elaborar uma prova técnica, ok? Nesse ponto, você tem que verificar se realmente tem como comparar o serviço o serviço pericial que as partes apresentaram como paradigma com o que você foi nomeado e terá que constituir a prova pericial, ok? Normalmente colocam valores muito pequenos e com propostas referentes a trabalhos periciais de complexidade bastante diferente, né? Cada prova pericial é uma prova pericial, ela terá o seu nível de complexidade, de volume de trabalho específico. Então, você, com base nisso, você irá peticionar nos autos, explicando os motivos pelo qual não foi comprovado que o valor por você aventado é excessivo, tá? Você pode, até mesmo em respeito ao juiz que te nomeou, conceder, de bom grado, você conceder uma redução no montante que você pediu inicialmente, ok? Você peticiona, isso vai para os autos, é levado à apreciação das partes, muitas vezes fica naquele vai e volta, que chega a levar até anos. Comigo já aconteceu levar 3 anos para uma proposta de honorário ser homologada, até mesmo o juiz me pediu para que eu atualizasse monetariamente o valor que eu tinha proposto, tá? Porque não seria justo praticar o mesmo valor que tinha sido proposto 3 anos atrás, ok? Então, proposta de honorários homologada, ok. O que você, como perito, tem que aguardar? Você tem que aguardar as partes fazerem o depósito em juízo do montante dos honorários, porque os honorários, o CPC coloca que os honorários eles têm que ser adiantados. Adiantados não significa que será adiantado para você, perito, mas ele tem que estar garantido, ou seja, depositado em juízo para que seja pago depois que a prova pericial for homologada pelo doutor juízo, ok? Uma vez esse depósito judicial feito, ou então, às vezes as partes depositam diretamente para o perito, você será intimado a dar início ao trabalho pericial. Só que o Código de Processo Civil estabelece no artigo 474 que os peritos devem comunicar às partes o início da perícia, ou seja, você tem que peticionar nos autos, se identificar. Eu vou depois fazer uma videoaula a respeito disso, dizendo, eu, perito Pedro Eugênio Peu de Oliveira, contador, nomeado nos autos conforme o artigo 156 do CPC, vem através dessa comunicar a data de início da prova pericial. Coloca, a prova pericial terá seu início no dia tal, a tal horas, no endereço tal, os dados de contato são telefone tal, e-mail tal, e pede para que as partes sejam comunicadas. Tudo isso para quê? Porque na data de início da perícia, as partes podem querer participar de uma reunião inaugural para discutir os temas que são abordados. Lógico que sempre
O perito sempre age de forma imparcial, ele vai ouvir ambas as partes, às vezes as partes se propõem a elaborar a prova pericial em conjunto, não é proibido, tá? Não é normal, mas não é proibido, pode inclusive o perito fazer o trabalho pericial em conjunto com as partes e até mesmo assinar o laudo em conjunto, que é muito bom porque a solução ela acaba sendo mais rápida, tá? Mas é isso, você comunica a data de início da perícia, coloca na sua agenda lá, ó, no dia tal, tal hora, iniciará essa perícia, então eu tenho que estar ciente que eu tenho que estar disponível para receber as partes se baterem na minha porta nesse horário, eu tenho que recebê-los para uma reunião inaugural dos trabalhos periciais. Ok, nesse mesmo momento, tá, o perito pode solicitar um adiantamento. O CPC estabelece que o juiz pode, a seu critério pessoal, adiantar até 50% do valor da proposta de honorários. Tá? A maioria dos juízes concede esse adiantamento. Outros juízes não concedem adiantamento nenhum. Pagam tudo só ao final e depois que você tiver prestado todos os esclarecimentos solicitados pelas partes. Ok? Você solicita o adiantamento. Normalmente, eu como perito, eu primeiro comunico, eu acho que fica de bom grado, eu primeiro comunico a data de início da perícia e na sequência eu solicito o adiantamento e como eu sei que o adiantamento é algo que eu posso receber ou não, eu sempre coloco na minha petição, ó, em que pese, não obstante ao atendimento do pedido, desse pedido, ou seja, do pedido de adiantamento, comunico que já foi acarreado aos autos o comunicado de início da prova pericial. Para que isso? Para que o juiz saiba, você está pedindo adiantamento, mas você vai iniciar a prova pericial de qualquer jeito, recebendo ou não o adiantamento, certo? É uma maneira bacana de se posicionar perante o juiz, ok? Qual que é a próxima etapa? Depois que você analisou toda a documentação que tem nos autos, e você sabe, você fez o planejamento lá no início, você sabe tudo que você vai ter que fazer, você tem que verificar se nos autos existem todos os documentos, todas as informações que você precisará para realizar a prova pericial sem prejudicar nenhum questionamento, ou seja, estão ali os contratos, estão ali no caso de revisão de conta corrente, estão ali os extratos de conta corrente, estão as autorizações para débito de taxas e tarifas, que normalmente está junto com o contrato de conta corrente. Você tem que verificar toda a documentação que você precisará para responder aos questionamentos das partes, ok? Feito isso, você faz esse termo de diligência dizendo, ó, de acordo com o artigo, se não me engano, é o 429 do CPC, e visando obter todas as provas necessárias para a escorreita realização da prova pericial, solicita, pede para que a parte X, ou seja, a parte que tem essas provas, seja intimada para apresentar os seguintes documentos. E ele relaciona todos os documentos que você precisará e faça isso, gente. Eu recomendo, sempre faça isso nos autos. Existe a possibilidade de você encaminhar o termo de diligência diretamente aos assistentes das partes, tá? Mas eu, por experiência, eu acho que fica melhor você fazer isso através dos autos. Tá lá nos autos, você como perito, você tem que comunicar todas as suas diligências, todas as suas ações, você tem que comunicar as partes para que nenhuma delas possa dizer que foi prejudicada por um procedimento que o perito adotou sem comunicar a ela, ok? Caminhou o termo de diligência, entra a execução do trabalho pericial. Qual que é a execução? É elaborar o laudo pericial, certo? O laudo não é simplesmente você pegar e relacionar todas as perguntas e responder, não, ele tem toda uma estrutura. Você tem que definir qual é o objeto da prova pericial, você tem que definir qual é o objetivo da prova pericial, que é o quê? É prestar subsídios técnicos ao juiz para que ele consiga solucionar, ou seja, tomar uma decisão meritória, né, com base nos pontos controversos que foram levantados nos autos, ele vai ter um embasamento
técnico para decidir sobre os temas que estão sendo discutidos. Você coloca também, eu costumo colocar nos meus laudos periciais um breve relato dos pedidos iniciais do autor, um breve relato da contestação da peça inicial, um sumário também dos pontos controversos estabelecidos pelo douto juízo, que é o momento onde eu especifico que a prova pericial foi definida, né? Coloco também que a data que comuniquei, a data de início da perícia, que eu peticionei nos autos, na movimentação e tal, ou seja, para deixar tudo muito bem documentado, que as partes tiveram acesso a todo esse processo. E daí depois vai na hora. Eu respondo os quesitos de acordo com a ordem que foram acostados aos autos. Normalmente, quesitos do juiz, daí depois das partes. A parte que apresentou, por exemplo, a parte autora apresentou primeiro seus quesitos, respondo primeiro os quesitos da parte autora. Depois, os quesitos da parte ré. E depois que terminou de responder aos quesitos, não basta simplesmente você encerrar o laudo. Você tem que fazer uma conclusão, ou seja, um sumário de tudo que você conseguiu concluir tecnicamente, respondendo aos quesitos do juiz e das partes, certo? Você coloca lá, por exemplo, num caso de revisão de contrato de conta corrente, tá? Ó, de acordo com a análise efetuada sobre os contratos em demanda, verificou-se que houve ou não houve a contratação do limite de crédito, o limite de crédito estabeleceu ou não estabeleceu a taxa de X%, o limite de crédito previa ou não previa a capitalização de juros, o contrato de conta corrente, ele previa o débito de taxas e tarifas por serviços prestados, assim diante. Ou seja, você especifica. Com relação às taxas, as taxas praticadas pelo banco se demonstraram acima ou abaixo da taxa média de mercado, os cálculos solicitados pelo douto juízo, considerando o afastamento da capitalização de juros, a limitação da taxa de juros, estão nos anexos tal e tal e tal. Feito isso, se ponha à disposição do juiz para prestar esclarecimentos, certo? E junte o laudo ou parecer ao processo, certo? Isso é tudo feito hoje em dia de forma digital. Aqui no Paraná, no caso, através do sistema Projute, ok? Fez a juntada do laudo aos autos. Qual que é o próximo passo? O seu laudo, as partes serão intimadas para que se manifestem acerca das conclusões periciais que você trouxe através do laudo pericial. As partes vão ou concordar com o seu laudo ou vão impugnar o seu laudo. Normalmente, as partes impugnam de acordo com a tese que estão defendendo. E daí, a próxima etapa é o quê? O esclarecimento aos quesitos, ou o esclarecimento às dúvidas que as partes trouxeram através da manifestação acerca do laudo que você produziu nos autos, ok? Você vai fazer uma análise desses questionamentos, às vezes você tem que responder, as partes podem estipular quesitos, ou seja, acharam que determinadas respostas que você, perito, apresentou não ficaram claras, as partes podem fazer questionamentos para aclarear mais aquilo que você já colocou no laudo. Muitas vezes também elas aproveitam essa situação para colocar quesitos que não tinham feito lá atrás. Nesse caso, vocês têm que ficar espertos, porque quando as partes colocam quesitos sobre um tema ou algum detalhe que não foi questionado na peça inicial, ou não foi perguntado antes, isso é um quesito suplementar e é passível também de suplementação dos honorários periciais. Então, você sempre tem que avaliar, esse questionamento que a parte está me fazendo é um questionamento de algo que eu já expliquei, mas que, de repente, poderia ter sido melhor explicado ou não? Está perguntando algo que não tinha perguntado, esqueceu de perguntar e está perguntando agora. Nesse caso, você, como perito, pode pedir complementação dos seus honorários. Prestados esses esclarecimentos que você vai provar tecnicamente
Ou seja, por exemplo, o banco está dizendo que não houve capitalização dos juros, porque não se pode confundir capitalização com exigibilidade, e você tem que provar que o seu entendimento técnico está correto, que você só considerou que ocorreu capitalização de juros quando não havia saldo devedor ou créditos suficientes para cobrir o débito dos juros, e assim por diante. Ou seja, você tem que aclarear, colocar de uma maneira mais fácil de ser entendida, para que não reste dúvidas sobre as conclusões técnicas que você levou aos autos através do seu laudo pericial, ok? Feito isso, gente, você novamente faz a juntada do laudo de esclarecimentos nos autos, ok? Pode ser homologado já nesse momento, as partes podem fazer esclarecimentos. Eu já tive casos que eu fiz 4, 5 esclarecimentos. Muitas vezes você, como perito, você tem que, digamos, dar um basta. Você tem que pedir, através desse teu novo laudo, através do seu petitório, pedir que os autos sejam conclusos para apreciação do juiz. Porque muitas vezes as secretarias elas ficam, apresentou o laudo, vai para as partes, veio o laudo de esclarecimento, vai para as partes novamente. Ou seja, fica num vem e volta entre o perito e as partes, sem que o juiz veja se as respostas que foram ali colocadas, as considerações que foram ali colocadas, já são suficientes para dirimir os pontos controversos do processo, ok? Então, beleza, você fez a juntada aos autos dos esclarecimentos, certo? O laudo vai ser homologado e você vai receber a segunda parcela dos seus honorários. E aqui termina o ciclo, tá? Normalmente, gente, tudo depende da forma que cada secretaria, cada vara lida com o trâmite processual. Eu já tive casos que a homologação do laudo ocorreu bem rápido, e tive outros que eu já apresentei o laudo há mais de 1 ano e que ainda não foi homologado, porque ficou nesse vai e volta de esclarecimentos, certo? Então, nós, como peritos, temos que estar preparados, temos que saber direitinho o que fazer em cada uma dessas fases, ok? Gente, eu peço desculpas, esse primeiro vídeo foi bem improvisado, eu não planejei nada, eu simplesmente sentei na frente da câmera aqui para testar esse aplicativo que eu estou usando para produzir os meus vídeos, tá? Agradeço se vocês puderem fazer um comentário com relação à qualidade do vídeo, do áudio, etc., certo? E toda a sua apreciação, todo o seu comentário será muito bom para que eu possa aprimorar todo esse processo de videoaulas. Ok, gente? Muito obrigado, uma boa noite.